Pensa Brasil com Rodrigo Aidar. Só antes de chamar o Rodrigo Aidar, lembrar que no caso de roubo com morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos, mas tem os agravantes. Então, a gente estava falando, Aidar, sobre a prisão, né? Se entregou aquele ladrão que se fantasiava de entregador e que matou de forma covarde, como se fosse possível matar de forma não covarde num assalto um rapaz. E a gente estava falando sobre... Bom, ele se entregou porque estava com medo de morrer, né? Porque pior do que a cadeia, só a morte. E ele produziu uma morte e achou, pô, a polícia vai me pegar e eu vou ser assassinado, vou brigar, enfim. Então ele se entregou. E eu estava querendo que a gente pudesse ter uma noção de que pena ele poderia pegar. No caso de latrocínio com morte, né? Ou seja, porque você pode não matar e ser enquadrado no 157, ele se resulta em morte até 30 anos de prisão, fora os agravantes. Agora, o Aidar, eu na abertura do Band News no meio do dia, falei que abri o tema da nossa conversa dizendo que você ia nos explicar um pouco sobre o dilema de Daniel Silveira, esse intelectual que produz que parou o Brasil, né? O Brasil do poder, discutindo esse sujeito aí, que falou um monte de barbaridades, cometeu crime, falou que não podia, porque não é razoável, um sujeito completamente sem equilíbrio. Bom, mas aí ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Não vou discutir se deveria, se não deveria, para mim pouco importa, para isso que eu quero te perguntar. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. E o presidente, exercendo um direito, foi lá e indultou. Então o Daniel Silveira, hoje, tem uma condenação do Supremo Tribunal Federal e um indulto. A condenação não transitou ainda em julgado, mas tem um indulto. E aí o Alexandre de Moraes manda uma ordem para ele explicar, falar sobre o indulto e falar por que está sem tornozeleira. Só que tem um indulto. Então esse camarada tem duas decisões de alto coturno, uma do Supremo Tribunal Federal, de um tal Alexandre de Moraes, que ele não precisa tomar conhecimento, na minha opinião, dizendo para ele, eu quero saber da sua joelheira, tornozeleira, cotoveleira e tal. E outro, ele tem uma cópia do Diário Oficial, aliás, ele recebeu até com uma moldura, um vidro, que está dando a ele o direito de não ligar para isso. E aí? Ele tem que fazer o quê? Adotar a punição que o prejudica ou o benefício que ele recebeu? E não é só. Eu queria ouvir você falar sobre isso, porque isso é parte da realidade das pessoas que não se chamam Daniel Silveira. Vira e mexe, a gente tem uma ordem e uma contra-ordem, porque o Estado brasileiro não se entende. Então, por favor, eu sei que você vai explicar, ninguém vai ficar com dúvida alguma depois que você falar. Aidar, conta para nós. Boa tarde, Eneg. Salve, Fábio. Salve pro ouvinte aí. Pois é. Eneg, você sabe que esse caso do Daniel Silveira que a gente está vendo é o estado da arte institucional no Brasil, né? A gente falava mais cedo. A gente está percebendo isso com mais clareza porque a gente foi sequestrado pela agenda desse maluco, você já colocou aí, né? Lamentável esse personagem, inqualificável. Mas a gente está assistindo isso porque é um cabo de guerra das instâncias mais altas dos poderes. É o Supremo Tribunal Federal de um lado, o presidente da República de outro. Então, assim, independentemente de quem é o presidente da República e quem são os ministros, há um cabo de guerra entre a cúpula do Poder Judiciário e a cúpula do Poder Executivo. Então, está chamando mais a atenção. Mas o seu ponto é importante pelo seguinte, é o estado da arte institucional no Brasil. Há exemplos fartos. Eu acho que, para deixar mais claro, é legal pegar o exemplo que está começando a gerar consequências agora e que a gente viu na pandemia, Eneg, que é os empresários malucos, naquela época, sem saber o que podiam cobrar, o que não podiam cobrar dos funcionários. Assim, eu acho que essa correlação é importante para mostrar exatamente isso. Ordem contra ordem no Brasil é a coisa mais comum do mundo. O Ministério do Trabalho foi lá e editou uma portaria dizendo que o empresário não podia cobrar vacinação dos funcionários. Não só não podia cobrar, não podia demitir o funcionário que se recusasse a se vacinar e não podia usar a exigência de vacinação como critério para admitir funcionários.
Aí o empresário vai lá e não cobra, não usa. Aí o partido contesta essa portaria no Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai lá, derruba a portaria. Aí o empresário começa a cobrar a carteira de vacinação. Só que enquanto valia a portaria, um sujeito que estava não vacinado e o empresário não podia cobrar, transmitiu o Covid para o colega. Aí esse colega morreu ou ficou com sequela, sei lá. Enfim, teve consequências porque pegou Covid. A família processa a empresa pedindo indenização. O empresário diz, mas eu não podia cobrar a vacinação dele. O governo federal me proibiu de cobrar. Quando o STF derrubou a portaria, eu passei a cobrar. Só que aí, ele responde ou não responde pelo contágio desse cara nesse meio tempo? Tem mais. Quando ele estava cobrando a vacinação com base na decisão do Supremo, que derrubou a portaria, um funcionário negacionista, imbecil, seja lá o que for, não tomou a vacina e entrou na justiça pedindo para que não pudesse ir trabalhar sem a vacinação. Aí um juiz negacionista dá a liminar. Aí o cara vai trabalhar. Aí surge caso de Covid na empresa, que pode ter sido transmitido por esse cara, mas pode não ter sido transmitido por esse cara também. Só que aí, como havia essa liminar, enquanto a empresa está recorrendo para derrubar a liminar, houve o caso de Covid, houve sequela, os caras processam quem? O empresário. E aí, você fica nesse meio de ordem e contra-ordem que você não sabe exatamente o que você faz. Eneg, isso acontece todos os dias, de forma muito mais clara na parte empresarial e na parte tributária é uma loucura, porque um governo estadual vai e impõe um novo tributo, e aí o empresário contesta e consegue não recolher esse tributo. Daí vai acumulando a dívida, quando chegar lá na frente, diz que o tributo era inconstitucional, só que a parte que ele pagou só pode cobrar 5 anos para trás. Assim, essa é a vida de quem trabalha hoje no Brasil, essas ordens e contra-ordens. E o problema é causado porque os poderes insistem em invadir o quadradinho do outro, de invadir o espaço do amiguinho, digamos assim. O poder legislativo vive acionando o judiciário quando não consegue resolver os seus problemas internos, o judiciário muitas vezes não exerce a autocontenção, a presidência da República não se conforma com as decisões do Supremo e também quer se meter onde não deveria. No caso do indulto, é muito claro que o presidente da República tem esse poder. Se ele agiu com abuso desse poder, o Supremo Tribunal Federal vai dizer daqui a pouco. E enquanto o Supremo Tribunal Federal não diz se ele agiu ou não com abuso de poder, o que vale, ou em tese, o que deveria valer, é um indulto. E o indulto, Eneg, ele vai até mais. Eu anotei aqui, eu fui olhar o indulto depois do presidente Jair Bolsonaro para não falar besteira. No artigo 3º, o indulto diz que a graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa e as penas restritivas de direito. Então, pelo indulto, o Daniel Silveira não tem que usar a tornozeleira, não tem que responder a ninguém. Até o Supremo dizer que houve abuso de poder, e o Supremo vai dizer isso no plenário, se houve ou não abuso deste poder que o presidente da República tem, vale o indulto. E o que está dizendo... Enquanto isso, a multa do... Só que enquanto isso, a multa do Daniel Silveira está sendo contabilizada. Hoje eu estava vendo num desses sites, tá lá, Daniel Silveira já está devendo R$285 mil. Pô, mas pera, calma, teve indulto. Ele não tem que pagar nada. E se derrubarem o indulto, ele vai ter que recolher para trás no período do indulto. Quer dizer, vai dar um monte de confusão por causa dessa guerra que, por acaso, atingiu o Supremo e a presidência da República, ou não por acaso, mas que, como você falou, é próprio da realidade brasileira. É um absurdo. O Estado brasileiro trata as pessoas como moleques, né? Porque isso é tratar... Vê, eu não tenho nenhuma admiração, nenhum respeito pelo Daniel Silveira. Eu, por mim, se esse Daniel Silveira não se eleger, acho que é bom, porque eu acho ele um estrupício. Mas, independente da opinião que eu tenha sobre ele, e da que ele eventualmente possa ter a meu respeito depois de saber que eu acho isso dele, não faz o menor sentido ele receber 2 ordens completamente contraditórias. Você, o empresário que você citou, a pessoa que está trabalhando, alguém que tenta fazer uma compra e a receita tributa de um jeito para depois o camarada ter que recorrer e aí ele se vale de uma lei.
Como é que nós vamos resolver a quantidade de leis que tem no Brasil? Tudo, uma entrando em choque, e todas escrevem, né? Revogam-se as disposições em contrário, mas nunca diz lá quais são as disposições em contrário, porque ninguém sabe. E as posições em contrário podem mudar de acordo com a interpretação judicial, né, Oineg? Essa que é a loucura. Tem outros exemplos, Oineg. Você sabe que no começo da Covid houve uma lei que mandou afastar as trabalhadoras gestantes do trabalho. E se afastou as trabalhadoras gestantes. E os empresários acharam isso importante. Só que tem trabalhadora gestante que o trabalho dela não podia ser feito remotamente. Era impossível. Uma mulher, por exemplo, que faz parte de uma linha de produção, ela não consegue fazer parte da linha de produção remotamente, numa fábrica de biscoito, sei lá, de bolacha, uma fábrica que tem linha de produção. Aí, os empresários queriam afastar essas funcionárias e as afastaram porque foi determinação legal. Só que a lei fixou o afastamento e ponto, só isso. Não desceu a minúcia. O empregador tem que afastar a gestante. Se ela não pode fazer trabalho remoto, por quanto tempo ela fica afastada? Depois de quanto tempo ela cai no INSS e sai da conta desse empregador? Como não tinha essa regra, o que aconteceu? Os empregadores mantiveram as gestantes e acabaram demitindo outras pessoas, Oineg, porque o cara parou de vender, manteve uma trabalhadora afastada, pagando o salário dela, e para conseguir fechar a conta, demitiu outros trabalhadores. Esses outros trabalhadores entraram na Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho foi lá e falou, é desumano demitir na pandemia. Então, você vai ter que indenizar. O cara falou, mas espera aí, eu tive que demitir esse cara porque eu tinha X pessoas na conta que não podiam comparecer no emprego. E eu não tinha como fechar essa conta. Então, assim, você obedece uma ordem do Poder Executivo, vem o Poder Judiciário depois e te pune, porque você obedeceu aquela ordem do Poder Executivo. É uma loucura, Eneg. Esse caso está revelando isso. Ordem e contra-ordem é uma coisa cotidiana. Claro, vai haver alguns casos em que isso vai acontecer. Agora, se juízes, legisladores e os chefes de executivo, os administradores, começarem a respeitar um pouco mais os seus limites, e aí precisa de bom senso, e a gente sabe que nem sempre existe o bom senso, né, desses caras, isso vai continuar acontecendo, porque é muito difícil parar essa profusão de ordens, regras e etc., que quase faz parte da vida cotidiana de todo mundo aqui no Brasil, principalmente do empresariado. É isso aí, o nome disso é insegurança jurídica. É pavoroso. Exato. Rodrigo Aidar, Pensa Brasil. Voltamos a conversar na semana que vem. Bom final de semana. Bom final de semana, Eneg. Abração, Fábio. E um abração para os nossos ouvintes. Valeu, Aidar.